Olá, bom dia a todos. Em função do segundo teste de avaliação fluência leitura da plataforma Elefante Letrado já está aí por acontecer, nós resolvemos fazer uma live para tirar algumas dúvidas sobre a avaliação. Bem, a avaliação ela vai acontecer de 2 a 6 de setembro para os segundos e os terceiros anos, e de 9 a 13 de setembro para os quartos e os quintos anos. Vamos lá às perguntas? Então, a primeira pergunta, como realizar o teste de fluência leitora? Então, vamos lá. Os testes de fluência leitora, eles já vão estar na tela do aluno. Assim que o aluno fizer o login, já aparece lá o teste, o livrinho que ele vai ler. E preste atenção na seguinte questão. Durante a avaliação fluência leitora, a biblioteca do aluno ela fica indisponibilizada. Só é possível o aluno fazer o teste de fluência leitora, tá certo? Então, o aluno loga da forma que ele loga normalmente e ele entra lá, tá lá o teste de fluência leitora para ele. Então, o professor não precisa enviar, é a própria plataforma que envia. E quem deverá realizar o teste? Somente os alunos de segundos e quintos anos realizarão o teste. Outros alunos não. Então, só os aluninhos do primeiro aninho, como estão em fase de alfabetização, eles não vão fazer o teste de fluência leitura. A segunda pergunta é: posso fazer o teste com mais de um estudante ao mesmo tempo? Não é proibido fazer. A questão é o excesso de barulho na sala de aula. A plataforma ela tá organizada para captar vozes. E se tiver muitos sons, muito barulho de vozes, ele pode dar interferência e o áudio do aluno sair com erro. Então, assim, se tiver a possibilidade de deixar esses alunos com mais ou menos 3 metros de distância um do outro, é possível fazer na mesma sala. Se não, o ideal é fazer individualizado, tá bom? Fiz a gravação, mas tive problema no microfone ou no áudio. Devo excluir? O que acontece? Antes de enviar, você pode excluir. Então tá lá, a avaliação está disponível, o professor liga para o aluno fazer uma primeira leitura, depois ele grava e aí ele tem a opção de ouvir. Ele ouvindo, viu que teve alguma interferência, não é a leitura do aluno, porque a leitura que ele consegue realizar. Mas se durante a leitura houve alguma interferência de som ou alguma coisa que vai prejudicar, o professor não envia, ele exclui e repete, não envia. Se depois que enviar você excluir, vai dar problemas. Então, antes de enviar, é possível excluir e fazer novamente. Depois que enviou, não. A próxima pergunta é: enviei a fluência, mas o resultado ficou concluído com erro. O que significa? Bom, na tela de resultados, você vai encontrar 4 categorias disponíveis lá, que seria o concluído com erro, o pendente e o deletado. Os resultados que ficaram na aba concluído com erros, provavelmente é porque houve alguma interferência ou alguns sons, ou alguma coisa que impossibilitou a máquina de identificar a leitura do aluno. Então, o professor, clicando lá, ele vai saber o que foi que aconteceu. Tá bom? Próxima. Tá. Meu aluno é eleitor, mas ficou na aba concluído com erro. O que devo fazer? Bom, lá na aba concluído com erro, o professor pode clicar lá e pode acontecer de aparecer essa informação. O estudante não cumpriu com os requisitos mínimos para a validação. Então, isso pode acontecer, isso provavelmente acontece quando ele não lê
a máquina ela tá organizada, preparada para ler sílabas, né, para gravar sílabas. E quando o aluno soletra, ou quando ele demora muito na leitura, ela vai dar com erro mesmo, é normal, porque o aluno ele não atingiu os requisitos mínimos para que essa avaliação fosse concluída. Então, normalmente, quando isso acontece, ou acontece porque muitos sons que atrapalhou a máquina, ou aluno soletrou, o aluno demorou muito de uma sílaba para outra, então pode acontecer de sair com erros, isso pode acontecer. E depois tem lá, não concordei com o resultado, o que devo fazer? Bom, quando o professor não concorda com o resultado, existem algumas questões que podem ser feitas, né? Se você discordar, então eu acho que o meu aluno é leitor, o meu aluno é um leitor fluente, não concordo com o resultado. Então, se você não concordar, você pode enviar lá para a diretoria de ensino, para o PEC responsável. Aí você manda o nome completo do estudante, a turma, a escola e o porquê você discorda do resultado. E isso a gente vai enviar para a equipe Elefante Letrado. Se a equipe do Elefante achar que realmente foi um problema da máquina ou alguma coisa nesse sentido, o aluno vai poder realizar novamente essa avaliação. Então, existe essa possibilidade. Deletei o teste. E agora? Isso aconteceu muito na outra avaliação. Professores deletaram o teste depois que ele foi enviado. E isso não é recomendado. Então, se um fluencímetro deletado possui resultados, a equipe de tecnologia irá testar, ele vai testar e tentar recuperar. E ao final do período, caso ele pode tentar recuperar esse material. Então, assim, deletei. Eles vão analisar. Então, eles vão tentar recuperar esse áudio que foi deletado. Caso o teste deletado não tiver resultado, e o estudante é alfabetizado, ele poderá realizar novamente na repescagem. Então, tem essas duas questões. Então, ele tenta, a equipe vai tentar recuperar esse áudio ao final do período da aplicação. E caso o teste deletado não tiver resultado, e o estudante ele é alfabetizado, então ele vai poder fazer novamente esse teste na repescagem, que posteriormente a gente vai mandar a data dessa repescagem, que por enquanto a gente ainda não tem, ok? E vamos para o próximo? O meu aluno não recebeu o fluencímetro, o que devo fazer? Existe a possibilidade de quando o material foi organizado, o aluno ainda não estava matriculado, então pode acontecer de não aparecer. E pode acontecer também dele ter feito, isso aconteceu, o aluno fez na casa dele, não avisou a professora, e quando a professora entrou já não tinha mais o teste já tinha ido. Então seria interessante a professora ver lá na aba, lá abaixo, os testes, o resultado dos testes, que fica logo abaixo, e aí ela pode olhar para ver se esse menino já fez esse teste. Se por acaso ele não fez o teste e mesmo assim o teste não apareceu, então ele poderá ser feito em um outro período. Então a gente vai poder fazer esse teste em outro período. Mas antes, dá uma olhadinha para ver se não ficou lá na aba, se não aparece lá na aba, porque aconteceu do professor achar que o aluno não fez e o aluno fez em casa. E às vezes ele nem se lembra que fez em casa, e ele está lá prontinho, tá bom? Feitinho, bonitinho. Caso ele realmente não fez, realmente não apareceu para ele, ele vai poder fazer em outro momento. Eu acho que eram essas as maiores dúvidas que o pessoal tem perguntado, tem apresentado. Mas, se surgirem outras dúvidas, por favor, liguem para a PEC responsável e para a gente poder esclarecer o máximo possível. Mas não façam, se tiver dúvida, liguem, pergunte. Não tomem decisões para depois perguntar, porque pode ser que aconteça de vocês
não obtiverem um resultado adequado por conta de algumas dúvidas, algumas questões que não foram observadas. Então, estão com dúvidas? Ligue para a diretoria e o PEC responsável pelo elefante letrado vai esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Eu agradeço vocês e tenham todos uma boa avaliação Fluência Leitora. Tchau, tchau.